Sejam bem-vindos ao Pode Estar no 12, nosso podcast do Crefito 12, onde nós vamos tratar de vários pontos de relevância, discutir assuntos de interesse de vocês. E para começar, nada melhor do que dois convidados especiais. Sou Elinete Braga Valente, presidente do Crefito 12, e estou recebendo hoje o Dr. Rafael Ferres, presidente do Crefito 3, Dr. Johnny Sheldon, CEO da Inova, e vamos apresentar. Cada um se apresente, por favor. Muito obrigada, doutores. Nada melhor do que conversar com vocês. Começar com vocês já é um começo com o pé direito. Então, sejam muito bem-vindos e muito obrigada. Bom, eu agradeço o convite, a oportunidade, em nome da presidente, pelo Crefito 12, estar com essa iniciativa. Bom, eu sou Rafael Ferres, hoje eu estou como presidente do Crefito 3 e atuo no gerenciamento de algumas empresas no estado de São Paulo. Muito obrigado também pela oportunidade de estar conversando e trocando ideia, né, com duas pessoas muito importantes, né, na nossa profissão, Dr. Rafael, doutora Elinete. Eu sou o Johnny Nunes, sou CEO da Inova Soluções de Saúde e também faço parte da diretoria de qualidade da Fenafísio. É uma honra estar aqui com vocês trocando um pouquinho de essa ideia sobre gestão. Sim, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre gestão e empreendedorismo. E para começar, eu queria saber de vocês. Vocês são dois jovens empresários. E como foi? Quando foi que bateu aquele start para dizer eu preciso ou eu tenho que empreender ou eu posso empreender? Em que momento apareceu isso na vida de vocês? Bom, eu vou deixar o meu anfitrião aqui pegar do Pará. Na verdade, a gente não sai preparado da faculdade sabendo empreender, né? E o empreendedorismo, todo mundo é capaz de empreender. A gente só precisa ter, às vezes, uma noção de como funciona, principalmente no nosso Brasil, que tem muitas burocracias. Mas a necessidade de inovar, a necessidade de trazer algo diferente no modelo de gestão da nossa profissão, despertou em mim essa necessidade de criar uma empresa e empreender, principalmente na fisioterapia. A gente tem um déficit relacionado à forma de gestão em todo o Brasil, né? Nós não aprendemos a gerir, nós não aprendemos gestão na faculdade e a gente acaba aprendendo isso, né, na prática, na marra, e com o melhor professor, que é o mercado de trabalho, que não perdoa ninguém. Então, como o próprio nome da empresa que foi criado, Inova, foi justamente para inovar o modelo de gestão da nossa região em relação à fisioterapia. No meu caso, eu sou nascido e criado no extremo leste da capital, né, e de São Paulo. E eu então não tive acesso a muitas boas oportunidades, né? Então, quem normalmente nascia na periferia não tinha tanto acesso a boas oportunidades de trabalho. Fui aluno bolsista, enfim. Então, para mim, a entrada no ambiente de negócio foi por oportunidade mesmo. Então, eu acho que boa parte das pessoas acabam também seguindo esse caminho. Então, pela oportunidade, da necessidade de ter uma empresa, a ter um espaço, uma ocupação, uma profissão digna, né? Eu resolvi empreender. Que bom que deu certo, né? Que bom que acaba dando certo quando a gente abraça os caminhos corretos, né? Que bom que deu certo mesmo. Pergunto isso para vocês porque, por exemplo, eu sou de uma geração um pouquinho antes das vocês, né? E na minha época a gente saía da faculdade pensando o quê? Ou eu vou trabalhar como autônomo, ou eu vou prestar um serviço, um concurso público. Eu optei pela segunda, né, pela segunda vertente. Então, quais foram os desafios de vocês? Uma das coisas que mais me limitou de talvez naquele momento pensar um pouquinho mais fora da casinha foi isso. Eu não sou preparada para gerir. Como é que eu vou lidar com isso tudo? Então, quais foram os desafios iniciais que vocês enfrentaram e como foi que vocês superaram, assim? Vou lá. Eu acho que assim, mesmo na época, tempos atrás, enfim, e na atualidade, eu acho que o modelo de formação do profissional ele é muito parecido, que é focado no desenvolvimento técnico-científico para intervenção fisioterapêutica, né? Então a gente não discute
habilidades, competências para ter atitude fora desse lugar enquanto fisioterapeuta da assistência, né? Então a gente não discute, por exemplo, o papel do fisioterapeuta construindo política pública, administrando negócio, carreira, enfim. Acontece que o mercado, alguns anos atrás, ele era um pouco mais restrito, né? Até pelas prerrogativas dos profissionais, né? E pelo início de redes, né? Por isso concurso público, o início de muitos cursos, por isso o caminho acadêmico. Hoje a gente tem uma prestação de serviço muito maior em relação ao mercado do que era antes. E ela hoje está muito mais qualificada, então eu acho que tem muita oportunidade nesse lugar. Por isso que esse ambiente de abrir negócios, se tornar um prestador de serviço, ele vem sendo o que mais envolve hoje, né? E não é à toa que a gente tem um dado bem importante lá no CREFIT 3, 70% a 80% dos fisioterapeutas que abrem um consultório ou uma clínica, eles revelam que o maior problema deles é a gestão. Óbvio que é um aspecto ampliado, mas vai falar da gestão de negócio, seja financeira, seja de comunicação. Então, eu acho que o desafio que a gente tem hoje, e eu acho que é o que eu passei, e provavelmente o Johnny também, é de fazer essa transição da figura de um fisioterapeuta assistencial para a figura de um gestor. E aí você tem muito percalço, né, né, Johnny? Acho que a gente tem, desafiador, né? Eu acredito que quando a gente precisa se profissionalizar. É o que a gente conversa geralmente, que o gestor, ele é aquele fisioterapeuta técnico que acaba se destacando muito bem e acaba querendo fazer gestão, né? Ou de uma clínica própria, ou de um serviço hospitalar, ou o próprio gestor mesmo de um serviço domiciliar. Que a gente acaba esquecendo, às vezes, que quando a gente é profissional que atende domicílio, a gente é nosso gestor, a gente depende da nossa agenda, fazer o nosso financeiro, se precificar. Só que a gente, às vezes, não sabe profissionalizar isso, que é isso que eu acho que eu sinto falta e eu acho que é um desafio. A gente acaba tentando, eh, indo mesmo assim, sabe, na marra, para ver no que vai dar. Eu acho que e eu acredito que isso seja uma realidade da maioria dos nossos profissionais e que, tendo o apoio dos nossos conselhos, o apoio do mercado, na próprias instituições de ensino, para abrir mais essa possibilidade para os profissionais, eu acredito que a gente consiga até ter maiores resultados na nossa profissão, né? Eu acho que a partir daí, pelo menos para mim, foi dessa forma. Eu fui buscar fazer MBA, fui buscar me aperfeiçoar para saber como melhor gerir, para ter melhores resultados e para mostrar esses resultados para os nossos clientes. Isso, eu acho importante uma coisa que você disse aí, que a gente, quando pensa em empreender ou em gestão, a gente pensa numa empresa. E não é isso, a gente tem que também, enquanto profissional, saber gerir, saber gerenciar nossa carreira, nossa imagem, nosso tempo. Eu acho que um dos principais desafios para quem vai para essa linha mais de autônomo mesmo é pensar em si como uma empresa. Então, eu tenho que realmente ter cuidado com o meu tempo, ter cuidado com a minha valorização, saber colocar tudo dentro de uma precificação, que são coisas que o fisioterapeuta não é acostumado a fazer. Ele foi treinado para ser um técnico, para executar o seu trabalho, mas não para pensar além desta caixinha aí, para pensar que custos tem embutidos aqui. Então, eu acho que esse, pelo menos, é um relato que a gente escuta muito de profissionais que vão procurar a gente, como gestor de conselho, doutor Ferri sabe disso. É isso, assim, eu abri uma empresa, mas eu queria um suporte de vocês. As pessoas vão atrás depois de depois de empreender, quando o caminho deveria ser o inverso, né? Eu quero empreender, então o que que eu preciso minimamente saber? Preciso saber o mínimo de gestão, preciso saber o mínimo de financeiro, preciso saber o mínimo de noção tributária, porque tudo isso entra no final das contas infelizmente, nessa estatística de que a maioria das empresas que são abertas acabam fechando a porta com 2 ou 3 anos. E vocês são exceções nesse mercado
Vocês são fisioterapeutas, empreendedores e que deram certo. Então, eu acho que é daí essa coisa de chamar vocês para dizer assim: vamos lá, gente, o que que precisa o profissional em primeiro lugar? Ele precisa se qualificar. É isso que eu entendi de vocês. Então, vocês foram atrás de qualificações, além das qualificações técnicas da profissão, vocês foram atrás de outras que iriam somar com aquilo que vocês estavam pretendendo quando abriram uma empresa, é isso? Eu acho que o Johnny ele traz bem o contexto, né? Que é a gente normalmente espera bater a cabeça, né? A gente tenta abrir uma porta batendo, chutando ela, batendo a cabeça nela, ao invés de virar a chave e virar a maçaneta e abrir. Mas para virar a chave precisa aprender a fazer, né? Isso. Então eu acho que o contexto que a gente tem na profissão é fisioterapeuta do ponto de vista. E não é só fisioterapeuta, eu acho que as profissões da saúde em geral é muito básico esses conhecimentos, essas habilidades, competências para ser gestor. Porque é como. O conceito ele tem que ser aplicado de forma básica, né? Porque é como na nossa casa. Se a gente vai comprar uma televisão e a gente vai parcelar essa televisão, a gente vai analisar quanto da parcela cabe lá no nosso orçamento. Na empresa é a mesma coisa. É óbvio que conforme você vai escalando, você tem um grau de complexidade diferente. Mas esse é o grande problema que a gente tem hoje. O profissional ele se forma, ele entra num mercado entendendo que ele precisa balizar o seu preço de atendimento baixo, porque ele entrou agora, ele vai entendendo isso. Existe um mercado que é estruturado por custo, que tem modelo de negócio para colocar ele dentro desse contexto. E aí ele vai financiando a vida particular dele naquilo, e depois ele não consegue sair mais. Ele não vai conseguir fazer um MBA como o Johnny fez, ele não vai conseguir estudar, desenvolver, fazer pós-graduação, etc. Então ele fica preso naquele mundo, né? E aí ele vai chegar depois de 10, 20, 30 anos e falar assim, pô, a terapia não dá certo, não foi legal, o Crefito não ajudou, a entidade não ajudou, sendo que ele não fez um planejamento adequado, né? Então é óbvio, você tem os fatores, você planeja, mas tem os fatores que são incontroláveis. Mas até para isso a gente tem que ter gestão, né? Mitigar o risco, o máximo de risco possível. Então, eu acho que é dentro desse contexto, assim, é o profissional entender que independente do momento que ele está de carreira, ele precisa estudar gestão e precisa desenvolver novas habilidades e competências. Porque se a gente demora, no mínimo 4 anos, para nos tornarmos fisioterapeutas, nós não vamos nos tornar gestores da noite para o dia. Né? Não é ouvindo o nosso podcast aqui que já vai sair administrando um serviço. As habilidades e competências elas vão vindo a partir do momento que vai aprendendo, né? Mas você falou uma coisa muito importante, Rafael, e isso é realidade de quase 90% dos profissionais. Não tem um planejamento. Eu acredito que a gente tem 3 fases, né? A gente tem a fase de acomodação, né? Que é a zona de conforto. A gente tem a fase de risco e a fase de perigo. A gente não pode se colocar numa fase de perigo, a gente precisa estar numa fase de risco, sempre. Se a gente se acomodar numa zona de conforto, a gente vai ficar lá e não vai sair mais daquela posição. Mas quando a gente se coloca numa fase de risco, eu preciso arriscar, eu preciso ir atrás, tá? E, claro, controlando esse risco, Um risco mitigando o risco. controlado. Risco controlado, não Sim. posso ir na zona de perigo, né? Mas eu acho que é isso que às vezes falta pra gente, esse despertar em relação à questão de empreender. Mas não é só uma empresa, Uhum. não é só um setor, é nós mesmo, nós somos uma empresa. Nós temos um Crefito, temos um CPF e a gente pode ter um CNPJ. Só que aí a gente precisa estar trabalhando isso nos nossos colegas, que eu quero que tenham mais concorrentes. A gente quer isso, a gente precisa para o mercado. Ninguém quer jogar só. A boa concorrência. Uma boa concorrência, obviamente, né? Mas uma boa concorrência faz com que a nossa profissão, uma boa concorrência faz com que a nossa profissão cresça. Sim. Então isso é importante. Então, eu acho que esse talvez seja um dos mais importantes desafios que a gente tem e que principalmente quem está no mercado como empreendedor tem que saber, tem que ter em mente. É o desafio de como é que eu vou me precificar com valorização. Porque o que a gente vê hoje no mercado é uma disputa por preço. É quem dá menos. É um leilão. É o leilão para baixo.
Então, o que a gente precisa fazer, isso a gente fala muito. Enquanto Crefito 12, a gente fala o tempo todo. Quando a gente chega nas instituições de ensino, quando a gente chega com os jovens fisioterapeutas e com quem já está no mercado há muito tempo. Gente, não existe valorização se a gente não se Já autovalorizar. começa por nós mesmos, a Isso. desvalorização. E isso tem que ser também parte do teu conceito de empreendedorismo. Se você quer empreender, seja você como empreendedor individual, você se enxergando como a sua empresa, ou você mesmo gerindo empresas como você tem que saber o seguinte: eu tenho que, em primeiro lugar, me valorizar. Quando eu me valorizo, eu desperto a valorização no outro. Porque se eu for para esse leilão do menor preço sempre, a coisa não anda, porque aí se torna um círculo vicioso, né? Eu ofereço o serviço pelo menor preço, eu não tenho condições de capacitar minha equipe como ela deve, nem de pagar como ela deve, como é justo, e eu não vou ter um trabalho de qualidade. Então, vocês, assim, qual a visão de vocês para que a gente possa trabalhar desta forma? Trabalhar como empresários, acho que também é um desafio de vocês. Eu entendo isso como um desafio diário. Ver a visão do mercado como empresário que precisa lucrar, mas ver a visão também da valorização, entendendo que esta valorização é um investimento na qualidade de serviço. Eu acho que até para a gente conceituar, né? Existem negócios, basicamente existem duas estruturações de negócio, de modelo de negócio. Uma estruturação por preço e uma estruturação por valor, que é a sensação de benefício que o cliente vai ter. Qual que é a diferença disso? Por exemplo, um deslocamento numa cidade. Eu posso pegar um ônibus, que ele vai ser baratinho, mas ele vai ter um valor agregado menor. Ou eu posso ter um carro privado, ou ir de táxi, Uber, que eu tenho um preço maior, só que um valor agregado maior também, uma sensação de benefício maior. O nosso grande problema é que a gente quer padronizar os modelos de negócio de fisioterapia. Você vai ter modelo de negócio estruturado por preço, como, por exemplo, se encontra muito na saúde suplementar. A operadora, ela terceiriza o serviço para uma clínica de fisioterapia, contrata um prestador, enche a clínica, mas paga pouco. Isso é um modelo de negócio. Entra quem quer. Né? E existe um modelo que você trabalha toda uma sensação de benefício, jornada do cliente, agrega valor na sensação que ele tem na prestação de serviço, e aí você tem um preço diferenciado naquilo. Você se torna um serviço diferenciado para ter uma precificação, um precificação valor diferenciada. diferenciado. É isso. Então, assim, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Só que, ao meu ver, para a base, para a maior parte da profissão, a gente não conseguiu ainda fazer com que eles entendessem esses dois tipos de mercado, esses dois tipos de negócio. E aí, eles sempre vão para aquilo que é oferecido para eles. E isso é um problema muito grande, que é o que o Johnny disse, assim, a falta de planejamento. Eu concordo com isso. Eu acho que realmente esse infelizmente, é o nosso cenário, né? Mas, assim, eu tenho 12 anos de formado, né? Já tem muitos colegas que se formaram comigo que estão cansados, essa é a palavra que se usa, né? Cansados por uma desvalorização, cansados por não sair da zona de conforto. Mas é isso que eu digo, não adianta a gente querer esperar algo fazendo as mesmas coisas, algo diferente fazendo as mesmas coisas. Então, assim, a gente encontra colegas realmente que certamente encontram certa desvalorização, dependendo do setor onde se estão, mas a gente tem uma opção. Eu digo sempre isso. Você tem a opção de ficar nessa desvalorização e aceitar isso, ou fazer diferente. Como eu vou fazer diferente? Vou atrás da minha prova de título, vou me especializar, vou ser um diferenciado no meu mercado e não vou depender desse modelo de precificação das operadoras. Esse é meu preço. Eu sou sócio do NAR, que é o Núcleo Avançado de Reabilitação, e lá a gente não atende muitos planos, a gente atende poucos planos. E a maioria é particular. Quando a gente vende o pacote, as pessoas reclamam, poxa, mas eu já pago um plano caro. Eu vou lá na clínica que eu não preciso pagar mais nada. Eu falei, pois é, meu amigo, mas aqui você está investindo na sua saúde. Eu vou fazer 20 sessões lá e não vou resultado, e aqui tu faz 10 e você apresenta o resultado. Simples, você vende o valor.
tá? Então, assim, é isso, como você falou, a grande massa da nossa profissão ainda não percebeu, né, esse modelo. Eu acredito, sim, como brasileiro, que não desiste nunca, acredito que sim, a gente possa lá na frente mudar isso, mas só vai depender da gente. E a gente está aqui para isso, falando, abrindo espaço, né, levando essas informações para as pessoas, porque conhecimento liberta. Conhecimento liberta. Isso é verdade. Sem dúvida. Doutor Ferres, Hum. sua realidade muito diferente da nossa realidade, né? Isso é fato. Temos regiões diferentes, realidades diferentes, cenários diferentes, mas o que que você enxerga no profissional de lá de São Paulo, um profissional que tem as maiores redes de atenção à saúde estão lá, o acesso mais fácil para uma capacitação estão lá, mas qual é a coisa que você enxerga assim, não, isso aí é um problema geral? É de São Paulo, é do Pará, é do Rio Grande do Sul, na nossa profissão, com o nosso profissional, com quem está lá realmente atuando na base. Eu acho que a individualidade para resolver os problemas, né? Assim, eu acho que todo mundo convive com praticamente os mesmos abusos, né? Da saúde suplementar, de profissões que de repente querem tutelar a gente, a precificação mais baixa, e a gente tenta resolver de forma individualizada, né? Eu acho que esse é uma grande questão, mas também falta um espírito coletivo para a gente gerenciar o nosso problema. Então, como que, por exemplo, a gente pode se organizar nesse sentido? Estando junto nesses eventos que a gente discute mais essas temáticas, eventos que as entidades propõem. Então é importante porque quando outras pessoas elas já passaram pelo problema que você está vivendo, é muito mais fácil aprender com a dor que o outro já sentiu. O outro já sentiu a dor e já resolveu aquilo. Então, falta dentro da fisioterapia essa troca, né? Existe, mas ela é muito embrionário, pensando na profissão como um todo. Então, eu entendo que falta um pouco da gente trocar mais, entender que já teve gente que passou por aquilo. E, por incrível que pareça, essas pessoas que já passaram, elas estão dispostas a ensinar quem está vivendo. Eu acho super Passaram e interessante. superaram, E né? passaram e Então, superaram. E no momento que provavelmente era mais difícil, bem mais né? difícil. Então, eu acho que é isso, a gente se organizar e poder pensar em conjunto os problemas. Mas precisa ter uma participação nos ambientes que estão discutindo isso. E o senhor, doutor Johnny? O senhor vem de um nicho bem específico, né? A fisioterapia na área hospitalar, em que a gente também tem problemas estruturais aí. Isso que o doutor Ferres falou, da ingerência em cima do fisioterapeuta, da tentativa de limitar as nossas ou então aumentar as nossas atribuições dentro daquilo, a necessidade de se autoafirmar naquele ambiente lá. Você sente isso nos hospitais, nos serviços? Eu sinto sim. A pandemia veio, já vão fazer 4 anos. 4 anos, né, de pandemia que passou, mais ou menos. 3, 4 anos. 3, 4 anos. E a gente teve uma visibilidade maior durante o mercado, né? Todo mundo começou a valorizar mais a fisioterapia. Acabou a pandemia. E aí? A gente vai aproveitar essa onda de valorização? Como a gente vai surfar nessa onda? Será que a gente vai conseguir realmente manter essa valorização na questão hospitalar? Ou vai voltar como era antes, né? Então, assim, só que eu reitero, essa valorização, ela só depende da gente. É nosso isso. A gente precisa saber se precificar, a gente precisa manter uma postura como profissional, doutor, doutora, somos aqui especialistas. Mas quando você entra para uma questão mais hospitalar, a gente sabe que tem uma hierarquia, obviamente, há uma necessidade de uma hierarquia, mas nós fazemos parte de uma equipe multiprofissional, que cada um tem o seu valor. Tá? Só que ainda tem aquela questão de o profissional se achar menos. Se achar menos que o médico, que o enfermeiro, que o nutricionista. Por quê?
Então, assim, eu bato muito nessa questão que você é bom tanto quanto o outro. Que é autoafirmação, É né? É a autoafirmação, autoafirmação e a é autovalorização. autovalorização. É Então isso que é. começa por aí. Então eu acho que é uma questão de cultura. A gente precisa trabalhar isso. Cultura demora para se mudar, para se aperfeiçoar, né, melhorar, enfim. Mas eu acho que começa por aí. Eu acho que começa pela autoafirmação. Essa é a lei do mercado. Acho que é a lei mais antiga do mercado, a lei da oferta e da procura. É, Se todo mundo se valorizar para cima, as todo mundo pessoas hoje cresce. precisam, não Puxa a barra. existe mais É, essa coisa da medicina centralizar tudo na área da saúde. não, Hoje não se pensa mais em saúde, seja na saúde suplementar, seja na saúde pública, onde você não tem uma equipe pelo menos uma equipe multi, não vou dizer nem inter, transdisciplinar dentro do contexto. Então, se nós somos hoje profissionais de primeira linha, profissionais que têm a sua valorização, inclusive legalmente amparada. Então, eu acho que o que falta para a gente é realmente isso. Isso é dever de cada um de nós que já estamos nessa, né, na estrada, dos docentes que estão aí, é preparar este profissional para chegar lá na frente e dizer: não, eu sou profissional de primeira linha, eu preciso ser valorizado como profissional de primeira linha e começar a subir a régua da valorização, a subir a lei da oferta e da procura. E esse reconhecimento, ele é tanto para o serviço público quanto privado. Sim. Porque quando a gente vai para o serviço público, por exemplo, por que tem concurso público que paga mais de 10 mil, 12 mil para fisioterapeuta? E tem concurso público que paga 1.500? É óbvio que existem as condições regionais, mas será que os nossos profissionais que estão dentro daquele contexto, eles estão demonstrando o quanto a fisioterapia ela pode solucionar o problema da população que ele está atendendo? Será que ali existe prática baseada em evidência, controle de fluxo, uma organização da rede, um diálogo com o gestor municipal, seja o secretário de saúde, enfim, algum diretor, coordenador? Será que a gente está demonstrando que a capacidade que o fisioterapeuta tem para solucionar problema? Porque tem, né? A nossa grande questão, e aí vai para a saúde pública, estou na saúde pública, mas a gente pode fazer o gancho para a saúde suplementar. Aquele modelo tradicional que a gente sempre fez, acabou. A operadora de saúde, ela sabe que ela paga pouco, ela gasta muito, o fisioterapeuta sabe que ganha pouco, e muitas das vezes não usa a prática evidenciada dentro desse contexto, e tá tudo bem. E a gente está tocando desse jeito. E não é dessa forma. Então, quando que a gente. Tanto é que existem iniciativas das operadoras para mudar esse cenário e ter a saúde baseada em valor como eixo principal até dos contratos dos prestadores. Então, eu acho que é para isso que a gente tem que olhar. A nossa capacidade de resolver problema precisa ser discutida com o gestor. Só que se a gente não vai fazer isso sem desenvolver a habilidade para fazer isso e as competências necessárias, porque a gente tem muita dificuldade de entender que há um processo de amadurecimento da figura do gestor. Quando você vai gravar seu primeiro vídeo lá no Instagram, você tem teu consultório, você vai gravar seu primeiro vídeo, você vai gravar travado. Você vai gravar 100 vezes para sair um vídeo ruim. Mas depois, conforme você vai desenvolvendo essa habilidade, daqui a pouco você está fazendo um vídeo direto. Rapidinho, no carro, na rua. Na rua ninguém grava, né? Que fica com vergonha no começo. Depois, vai embora. Grava com o paciente do lado ali e tal. Então, assim, por quê? Uma habilidade desenvolvida, né? Para você aprender a ter a disciplina de gerenciar seu fluxo de caixa, de organizar ali capital de giro, fluxo de caixa, enfim. Isso é uma habilidade, essa disciplina. Você desenvolve ela com o tempo. Então, não é da noite para o dia. O fisioterapeuta ele tem que entender isso. Não adianta ele resolver, ele atender bem. Ele precisa mostrar que o que ele faz vale a pena ser pago. Então, talvez seja esse ponto crucial que a gente está de momento de profissão. É isso, eu acho que a gente tem que aprender a mostrar para o gestor, seja ele um gestor público ou privado, que a fisioterapia é um investimento e não um custo. E como é que eu mostro isso? É mostrando resultados. Como é que eu vou mostrar esses resultados? Através de evidências. Fisioterapia baseada em evidências evidencia que o teu paciente realmente foi um investimento naquele momento e que aquilo poderia ter se estendido muito mais e que esse encurtamento do tempo da recuperação e tudo, isso é realmente o resultado que a gente precisa. Mas eu acho que a gente tem esse papel também
nós, falando vocês enquanto gestores, nós enquanto entidades representativas de classe, a linha docente também, muito importante, todo mundo levantar esta bola, porque eu sempre lembro de uma coisa, quando a gente lá, em 2010, a gente teve a RDC, né, falando de uma área específica, que é a área hospitalar, que dizia lá que fisioterapeuta é exclusivo e obrigatório. Naquele momento, a gente achou, esse é o nosso tiro de foguete, né? Agora é para cima, porque o gestor precisa agora do fisioterapeuta. E aí o que foi que aconteceu depois disso? Né? Abertura de cursos, mas será que isso que fez com que em alguns cenários a fisioterapia não fosse tão valorizada? Ou foi as pessoas que não souberam aproveitar aquele momento? Então, o outro momento veio sim, que ninguém queria protagonismo, mas nós fomos protagonistas à época da pandemia. Será que nós também agora estamos sabendo aproveitar isso? A visibilidade que a profissão teve, mostrando como é que nós, como nós somos realmente um investimento e não um custo. Nós estamos em outra época agora que também a gente, Olimpíadas, todo mundo batendo palmas, atletas com mega rendimentos que precisam do fisioterapeuta lá no lado. Será que nós estamos aproveitando também esse momento? Então, que conselhos vocês dariam para o profissional? Seja ele aquele que já está no mercado, seja ele aquele que está entrando no mercado, para saber aproveitar esses ganchos e dizer para o mercado, olha, eu sou um profissional que vai fazer a diferença. Vai lá, Johnny. Olha, eu até me emocionei com essas palavras aqui agora, viu? Foram palavras fortes. Foram palavras aqui que tocam na gente, porque realmente a gente começa a se ressignificar. O que a gente está fazendo? A gente quer cobrar, a gente quer melhorias direta já, mas e aí, o que tu tá fazendo, meu amigo? Você quer que os outros decidam por você? Se vai depender a tua vida do outro? Isso é uma questão também que eu acredito que a gente possa também estar se inserindo em questões que a gente tenha palavras de voto na política. Quantos médicos tem no Senado? Quantos médicos não tem na Câmara? E o fisioterapeuta? Nós não temos. Quem vai brigar por nós lá? A gente vai esperar que o médico brigue pela gente? O enfermeiro? Não. Então, assim, a gente precisa, sim, também de ter mais esse pezinho nesse meio de votação e que possa direcionar, sim, a nossa profissão. Mas eu faço uma pergunta até para nós, como profissionais. Se você hoje fosse receber por performance, você receberia 100% do seu salário? Fosse por performance. E aí? Eu receberia 100%, 200%. Não aceitaria ganhar menos do que isso. Porque eu preciso performar, eu preciso entregar para o meu paciente a melhor experiência dele. Não existe mais choquinho, massagem. Já passamos disso. Passamos, sabe? Mas a gente precisa fazer diferente. Eu preciso performar. Eu preciso entregar uma melhor experiência para o meu cliente. É o meu cliente, tá? Então, assim, para que eu faça isso, eu preciso me aperfeiçoar. Como? Tecnicamente e também como saber me vender. Eu sou um vendedor. O advogado é um vendedor. O médico é um vendedor, ele vai te vender. Quando ele está lá 10 sessões lá na tua clínica, você está tendo 10 oportunidades de vender. Você é um empresário, você é um gestor. Então, assim, gente, na minha opinião, minha humilde opinião, né, eu fico até engrandecido de estar com duas pessoas grandes, né, profissionais aqui, de verdade, né, porque a gente está aqui na frente do podcast. Mas eu gosto dessa troca, eu acho interessantíssimo isso. Só da gente conversar rapidinho aqui já surgiu vários insights aqui, mas eu acho que isso é importante. O profissional se especializar, o profissional sair da zona de conforto, buscar excelência. Eu preciso entregar excelência. Ah, mas eu ganho pouco, meu amigo, então vai buscar ganhar mais. Entregando excelência. Eu parto muito desse princípio.
Todos nós temos opção. Você decide o que você quer da sua vida pessoal e da sua vida profissional. Eu li uma vez uma frase muito assim chocante, até muito forte até, que ele falou assim: vamos mudar a palavra contra-cheque pelo nome merecimento. Em vez de ser contra-cheque lá, escreva merecimento. Todo mês vai ser aquilo que tu merece. Tu merece isso? Tá vindo no seu contra-cheque? Se pergunte. Às vezes está vindo aquilo lá, será que eu mereço isso? Será que eu estou entregando? Será que eu estou entregando demais e estou recebendo menos? Então eu vou mudar de lugar. Ou será que eu não estou entregando, estou recebendo valor? É isso aí. Merecimento. Troca isso. E aí tu reflete e ressignifica o que se quer. Mas, pessoal, todo mundo aqui é um valor muito interessante, que ele se chama resultado para todos. O meu resultado influencia em você, o seu no Rafael, o Rafael em mim. O resultado é para todos. O resultado bom e o resultado ruim. A gente precisa se unir. A gente precisa se unir em prol da nossa profissão, da valorização da nossa profissão. Mas a gente precisa sair da nossa zona de conforto. E se eu quero algo diferente, vamos fazer algo diferente. Bom, eu acho que a gente precisa. O Johnny, ele traz, enfim, sabe, tem a capacidade de juntar a experiência dele com as competências desenvolvidas e dar clareza, né, para o cenário, isso é muito legal. Mas o profissional ele precisa entender o que é exercício profissional seguro, ou seja, o que é o profissional seguro hoje. Não é mais aquele que só faz a intervenção. A gente, primeiro, prática baseada em evidência, né, que é o que o Johnny disse, né, o choquinho isolado, a massagem isolada, sem evidência, não vai resolver o problema, né. Então precisa ter prática baseada em evidência, precisa conhecer legislação, precisa ter uma gestão, e aí quando eu falo gestão, são de dois eixos principais, que é a gestão administrativa e gestão da relação de cuidado. A gente precisa saber gerenciar essa relação de cuidado do paciente. Não é somente vir, fazer aquela avaliação dos testes especiais, coloca o paciente na maca e depois dá alta para ele. Tem que ter indicador clínico, tem que colocar o paciente como centro, precisa dar feedback para o paciente, precisa ter uma relação com ele. E a gestão administrativa, que é o que a gente está falando aqui, ele precisa cuidar da carreira dele. Porque o que ele está fazendo hoje, talvez daqui a um ano ele não faça igual. Muito provavelmente ele não faça igual. Então ele precisa pensar nesse desenvolvimento de habilidades e competências. Então eu acho que é tão simples quanto isso, sabe? Eu acho que a gente dificulta muito, muitas das vezes. A gente fala assim, nossa, mas gestor, eu tenho que aprender administração, eu tenho que aprender teorias da administração. Não. O lugar que a gente está é de micro e pequena empresa. Esse é o contexto que a maioria dos serviços estão inseridos. Então, vale a pena olhar um pouquinho para isso e pensar como a gente iniciou esse podcast, organizando, né, a carreira, e pensando no profissional como, olha, eu sou a minha marca também. Independente se você tenha uma clínica, um consultório, o seu nome ele é uma marca. Né? Daqui 20 anos você está carregando ele ainda. Uhum. Então, eu acho que é dentro desse sentido, assim, ele pensar em modernizar um pouco mais a atuação dele. Sim, às vezes a gente tem um pouco de pressa, né? Eu acho que É. a maioria dos profissionais hoje saem com essa pressa. Eu quero me firmar logo, eu quero ter um acesso para o mercado logo, porque se eu ficar para trás, se eu ficar ainda me especializando ou me capacitando, talvez o time passe e eu fique lá para trás e outras pessoas estão correndo na frente. Eu acho que a gente precisa também ter esse entendimento, que isso aí é investimento. Isso aí a gente precisa. Tem uma frase que eu digo sempre que eu vou falar, principalmente com quem está saindo do mercado agora, com os acadêmicos, é o seguinte: feijão com arroz mata a fome. Um filé elaborado mata a fome. Então você quer fazer o quê? Se você quer fazer a coisa elaborada, se você quer ter um diferencial no seu valor, que a gente volta a dizer, não é preço, é valor, Uhum. né? Meu tratamento tem que ter um diferencial. Porque se eu fizer o feijão com arroz, o paciente vai fazer de conta que está satisfeito, às vezes não, porque às vezes ele vai lá na operadora de saúde, ou ele não volta, ou ele não faz a melhor propaganda que existe. Apesar das mídias sociais hoje estarem bombando, a maior propaganda que existe ainda é o quê? Boca. O boca a boca. Uhum. A boa referência.
Então, se eu fizer um feijão com arroz, eu vou ser referenciado como um profissional feijão com arroz. E se eu fizer a diferença, eu vou ser referenciado como profissional de referência diferenciado, e esse profissional ele merece ser melhor remunerado. Então, às vezes é pensar também, lógico, cada um sabe da sua realidade, mas é pesar. Eu posso esperar um pouco mais para entrar no mercado e entrar de uma forma diferenciada, eu tenho que entrar do jeito que e ver como é que eu vou fazer no meio, né. E tem outra coisa também que às vezes a gente fica com receio de assumir alguns compromissos. Por exemplo, quando a gente está falando de gestão hoje, a gente fala de gestão em várias vertentes. E quantas vezes nós, enquanto fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais também, não somos convidados para assumir cargos em gestão e a gente fala: "Pô, não vou para essa área não, não quero isso". E aí é que a gente também deixa de colaborar com a nossa inserção, com a nossa eu acho que a gente tem que também pensar nisso, se tornar um profissional em que o mercado possa ir lá e dizer: "Olha, você quer vir trabalhar comigo com gestão? Sim, eu vou ser um profissional da gestão, mas associado a isso eu vou levar a minha categoria junto comigo, eu vou mostrar dentro do meu escopo de gestão por que o fisioterapeuta, ou até mesmo terapeuta ocupacional, eles podem ser inseridos nesse momento". Eu acho que tem muito isso também, às vezes a gente se ressente um pouquinho da falta de experiência, da falta de ou mesmo medo de sair do mercado, que com certeza vocês já ouviram isso, que eu já ouvi há algum tempo, né, há pouco tempo, porque faz pouco tempo que eu estou fora efetivamente da assistência diária, mas eu estou na gestão. E enquanto gestão eu sei que eu já fiz muito pela profissão, que se eu tivesse lá na assistência como eu estava há 3 anos eu não conseguiria. Então, mas eu já escutei de pessoas: "Ah, mas você não está mais na assistência", como se isso fosse ganhar um demerecimento. Talvez você já tenha escutado isso também em algum momento, Muito. né, então é pensar nisso também. Como é que vocês pensam nisso? Vai lá, Júnior. É, eu já ouvi muito isso. Já ouvi, só que hoje a gente está numa gestão estratégica. O piloto ele não pode estar lá pilotando e servindo café, o amendoizinho lá. Não tem como. Ou ele é piloto ou ele vai servir, tá? São questões diferentes, mas cada um com a sua importância. Hoje você tem um valor muito maior na gestão estratégica do que na assistencial, ponto, né? Então, assim, eu penso e infelizmente é uma questão de cultura, é cultural isso. É uma questão que as pessoas às vezes elas precisam pisar na bola e olhar para o jogo. Estão olhando, estão jogando, mas estão só. Eu digo lá no hospital que é uma síndrome assistencial. Quando a gente está na assistência, a gente não consegue olhar, ter uma visão sistêmica. Eu preciso ser sustentável, eu preciso ser TI, eu preciso saber um pouquinho sobre gestão, eu preciso saber um pouquinho sobre legislação. Eu não posso ser mais só um fisioterapeuta, porque o mercado ele seleciona. A pandemia ela marginalizou muitos profissionais e não souberam lidar com esse novo cenário da saúde. Não se aperfeiçoaram, não foram buscar. Eu fui quando teve a pandemia, eu fui lá estudar novamente, pronação, recrutamento. Vamos lá, que não era uma rotina tão grande nossa assistencial, mas a gente foi. Então, assim, o mercado, ele é muito competitivo. Ele não vai ser legalzinho contigo porque você tem os olhos bonitos, porque você é legal, ele vai querer os melhores. O mercado seleciona, tá? Em relação à questão sobre gestão, hoje você vê um enfermeiro diretor, você vê um farmacêutico diretor, você vê médico diretor, você não vê fisioterapeuta diretor. Por quê? Por quê? Né? É uma questão nossa. A gente não se insere nisso. É por isso que tudo que tem comitê no hospital eu me meto. Comitê, vamos lá, tô lá. A gente precisa mostrar nossa cara. Porque às vezes tem reuniões que são definidas dentro do hospital que a gente não sabe porque nós não estamos inseridos. A gente precisa sim. Às vezes tinha reunião que nem me chamava, eu tava lá. Tô aqui. Tô aqui. Não tá na reunião, Não mas tô na convive com o reunião. resultado dela, né? Já estou aqui.
Então a gente precisa ganhar espaço. A gente tem total capacidade de mostrar o nosso potencial em qualquer lugar. Só que eu acho que a gente está acanhado. Eu acredito que a gente ainda está muito. Parece que tem um muro aqui, invisível. Todo mundo pode ultrapassar, mas as pessoas não vão, não. Eu só vou até aqui. Gestor, ontem não, semana passada eu encontrei em São Paulo, até de São Paulo. Ele é diretor operacional do hospital. Aí a gente começou a falar, eu falei, rapaz, esse rapaz sabe o que eu tô falando, né? Não, eu sou fisioterapeuta. Eu falei, caramba, que legal. Nunca vi um diretor operacional no hospital fisioterapeuta. Eu falei, poxa, parabéns. Parabenizei ele, né? Porque é difícil, mas infelizmente é uma realidade. Então sim, a gente precisa sim tá trabalhando mais essa questão de nós como profissionais na gestão, buscar a gestão. Eu acho que é uma grande tolice. No Brasil a gente tem um hábito, né? Infelizmente, mas é uma grande tolice você criticar o gestor, né? Você criticar o empresário. É óbvio que existem desigualdades que a gente precisa ir equiparando, principalmente do ponto de vista fiscal. Mas não existe um emprego sem uma empresa pública ou privada. Não existe emprego sem uma empresa de fundo. Então a gente precisa mediar esses conflitos e precisa estimular que mais pessoas possam ter acesso e a oportunidade de serem gestores, de serem empresários, né? Esse fla-flu, essa divisão que acaba tendo, né? Imagina, um fisioterapeuta que está ocupando um espaço de gestão, ele está abrindo caminho. E é muito curioso, porque quando a gente vai para, por exemplo, fisioterapia 24 horas nas UTIs, se não existe lei estadual, não colocam. Por que não colocam? Porque entendem que se aumentar a RH, eu tenho custo. Não vão avaliar tudo que o fisioterapeuta consegue reduzir de custo. Justamente porque você não tem gestores discutindo isso. E aí você tem que ganhar, você tem que conquistar o direito e a prerrogativa com força da lei ou com norma sanitária. Então, assim, ok, a lei, a norma, ela é super importante, mas a figura do gestor podendo dialogar, como o Johnny está dizendo, eu estou lá naquele espaço dizendo, olha, eu como fisioterapeuta posso contribuir aqui nisso. Então, me ouve, que a gente tem um processo mais qualificado pensando numa equipe, pensando no cuidado com o paciente. Então, é uma grande tolice, assim, a gente fazer essa crítica de que fisioterapeutas, eles não devem ser gestores. É ao contrário, a gente tem que estimular para que muitos mais fisioterapeutas sejam gestores e eles possam elevar a base, abrir espaço e criar mais campo de trabalho qualificado. A presença de vocês hoje engrandeceu muito o nosso primeiro podcast, não podíamos ter começado melhor. E agora, para a gente finalizar, um conselho básico de vocês dois, jovens fisioterapeutas e empresários, para quem está querendo entrar no mercado ou para quem já está no mercado e quer dar um up na sua vida. Dr. Ferres? Estude gestão. Estude gestão e arrisque. Arrisque, vai. Claro, com segurança, mas vai. Tá, muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Então, a gente hoje contou com o Dr. Ferres, com o Dr. Johnny, nosso primeiro podcast, e vem muito mais por aí. Esperem nossas próximas edições que a gente vai trazer temas muito bacanas para vocês. Obrigada, gente, Obrigado. e até a Obrigado, próxima. obrigado.